Os principais fabricantes de automóveis do Japão enfrentam incertezas, enquanto o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, sinaliza grandes mudanças políticas voltadas para revitalizar a indústria americana. Os fabricantes estão otimistas sobre as discussões comerciais entre Tóquio e Washington. As duas partes chegaram a um acordo básico no final. Mas acabei de assinar o maior acordo comercial da história. Acho que talvez o maior acordo da história com o Japão. Um por um, os motores foram silenciando. Não porque as máquinas falharam, mas porque alguém, em algum lugar, decidiu que era a hora. As fábricas esvaziaram da noite para o dia. Mapas foram redesenhados em silêncio. E enquanto os Estados Unidos apontavam dedos, o Japão cruzava a fronteira discretamente. O que eles construíram em seguida mudaria para sempre o futuro da América do Norte: a desestruturação. Em 2025, a indústria automobilística global entrou em uma nova fase de incerteza. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reintroduziu uma onda de tarifas sobre aço, alumínio, veículos e peças automotivas, medidas projetadas para trazer a manufatura de volta ao solo americano. A política parecia decisiva, mas seus efeitos se espalharam por direções inesperadas. Montadoras japonesas, há muito consideradas pilares da manufatura nos Estados Unidos, subitamente viram suas operações na América do Norte sob pressão. Toyota, Honda, Subaru e Mazda passaram décadas construindo cadeias de suprimento locais que empregavam dezenas de milhares de trabalhadores americanos. Esses sistemas dependiam de fluxos comerciais previsíveis e custos mínimos de fronteira. As novas tarifas interromperam ambos. Os custos de produção de veículos montados nos Estados Unidos começaram a subir rapidamente. Componentes importados ficaram mais caros e a logística entre fronteiras desacelerou à medida que as regras de conformidade tarifária se multiplicaram. Analistas estimaram que o efeito combinado adicionou entre 20% e 30% ao custo total de um veículo típico japonês vendido nos Estados Unidos. Dentro das salas de reunião em Tóquio e Nagoya, a questão deixou de ser ideológica e passou a ser matemática. Seria possível continuar operando com lucro em um ambiente político instável? Para várias montadoras, a resposta logo ficou clara. Era hora de olhar para o norte, a mudança silenciosa da Subaru. O primeiro grande sinal veio da Subaru. Durante décadas, sua fábrica em Lafayette, Indiana, foi uma das instalações automotivas mais produtivas dos Estados Unidos, conhecida por fabricar o Outback, o modelo mais vendido da marca na América do Norte. Mas no início de 2025, a liderança da Subaru fez um anúncio estratégico que marcou um ponto de virada. A produção do Outback para o mercado canadense seria transferida de volta para Gunma, no Japão. No papel, a decisão parecia rotineira. Na realidade, refletia uma mudança estrutural profunda na lógica da manufatura global. O modelo comercial do Canadá, por meio do Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífica, CPTPP, permite que as exportações japonesas entrem sem tarifas. Já os Estados Unidos reintroduziram múltiplas camadas tarifárias, 25% sobre veículos e componentes-chave, criando um desequilíbrio financeiro que tornou insustentável a operação entre fronteiras. Em apenas um exercício fiscal, as exportações da Subaru dos Estados Unidos para o Canadá caíram de 26% para cerca de 10%. A fatia restante foi redirecionada por meio do Japão, evitando completamente a exposição às tarifas. Isso não foi um recuo da América do Norte, mas um redirecionamento em busca de eficiência. Dentro da indústria automotiva, o movimento da Subaru foi visto como a primeira indicação clara de que as montadoras japonesas não viam mais os Estados Unidos como o centro de produção da região. Para fornecedores e empresas de logística ligadas à instalação em Indiana, os efeitos foram imediatos: queda na demanda, contratos suspensos e incerteza no emprego. Mas no Japão, a narrativa era outra. Executivos descreveram a mudança como um movimento em direção à resiliência e previsibilidade. A lógica era simples: se uma fronteira comercial se torna imprevisível, encontre outra que não seja. A decisão da Subaru não foi emocional, foi matemática. E logo, os outros gigantes automotivos do Japão começaram a fazer o mesmo cálculo: o efeito dominó. O realinhamento da Subaru foi apenas o começo. Em poucos meses, outras montadoras japonesas começaram a ajustar suas operações na América do Norte, não com anúncios públicos, mas com movimentos estratégicos silenciosos. Toyota, Honda,
o realinhamento passaram a reconfigurar rotas de fornecimento, centros de pesquisa e prioridades de montagem para limitar a exposição às tarifas dos Estados Unidos. O padrão ficou claro até meados de 2025. Cada grande fabricante japonês estava redirecionando parte da sua produção para o norte, em direção ao Canadá, onde políticas previsíveis e acordos de livre comércio ainda sustentavam o planejamento de longo prazo. A diferença entre Ottawa e Washington não poderia ser mais gritante. Enquanto os Estados Unidos impunham tarifas de até 25% sobre veículos e peças importadas, os acordos comerciais do Canadá com o Japão mantinham as tarifas efetivamente em zero. Analistas da indústria passaram a chamar isso de a migração silenciosa. No total, as montadoras japonesas estavam perdendo cerca de 25 bilhões de dólares por ano em custos relacionados às tarifas no mercado dos Estados Unidos. A Toyota sozinha absorveu quase metade dessa perda. A lógica financeira era inegável. Relocar operações-chave para o norte da fronteira poderia restaurar a competitividade quase da noite para o dia. Em Ontário, autoridades provinciais agiram rapidamente para atrair essas mudanças. Incentivos de investimento, descontos em energia e processos de licenciamento simplificados transformaram a região em um polo de manufatura. Fábricas em Alliston, Cambridge e Woodstock expandiram sua capacidade, enquanto fornecedores japoneses abriram novos escritórios de logística e design ao longo do corredor de Toronto. Para a indústria automotiva do Japão, o Canadá deixava de ser apenas uma opção secundária. Estava se tornando o novo centro de sua rede na América do Norte. A mudança não foi motivada por ideologia ou geopolítica, foi motivada pela economia. Política estável significava custos previsíveis, e previsibilidade havia se tornado mais valiosa do que proximidade. No final de 2025, os contornos de um novo mapa industrial já estavam visíveis. Os Estados Unidos estavam perdendo fábricas, enquanto o Canadá ganhava todo um futuro. A vantagem canadense. Para as montadoras do Japão, a mudança em direção ao Canadá não foi apenas uma reação, foi uma correção estratégica. O Canadá oferecia o que os Estados Unidos já não garantiam: estabilidade política de longo prazo e acesso ao comércio global livre de tarifas. Por meio de sua participação no CPTPP, o Canadá mantinha mercados abertos com o Japão, protegendo os fabricantes das pesadas tarifas de importação que agora estavam sufocando as operações ao sul da fronteira. Ontário rapidamente se tornou o centro desse realinhamento industrial. A província já abrigava 7 fábricas automotivas japonesas, 5 de veículos leves, uma de motores e outra de caminhões. Ao redor delas, um ecossistema de fornecedores, empresas de logística e companhias de engenharia sustentava mais de 30 mil empregos diretos. Com o tempo, essas fábricas se tornaram um modelo de confiabilidade. Em 2025, os novos investimentos começaram a fluir novamente. A Toyota expandiu a produção de híbridos e elétricos em Cambridge, enquanto a Honda preparava novas linhas em Alliston dedicadas a trens de força elétricos. Até marcas menores como Mazda e Mitsubishi transferiram operações de pesquisa e logística para Toronto, tratando a cidade como uma ponte neutra e previsível entre a Ásia e o mercado norte-americano. Economistas traçaram paralelos com a década de 1980, quando as montadoras japonesas construíram suas primeiras fábricas no Canadá para contornar os limites de importação da era Reagan. 4 décadas depois, a história parecia se repetir, mas em escala maior. Em vez de escapar de cotas, as empresas estavam fugindo da volatilidade. O apelo do Canadá era simples: regulamentações transparentes, custos de energia estáveis, mão de obra qualificada e uma política comercial de portas abertas. Enquanto as fábricas nos Estados Unidos enfrentavam incertezas regulatórias e custos crescentes, Ontário oferecia consistência. Em uma era em que a imprevisibilidade é o maior risco financeiro, o Canadá havia se tornado não apenas uma alternativa, mas a escolha mais lógica para os fabricantes globais. A ironia do protecionismo.
As próprias políticas criadas para reviver a indústria americana agora estavam empurrando-a para longe. As tarifas de Trump tinham como objetivo trazer a produção de volta ao país, fazer do Made in America um símbolo de força novamente. Em vez disso, aumentaram o custo de fazer negócios dentro dos Estados Unidos, quando Washington impôs tarifas de 25% sobre veículos, aço, alumínio e peças. A lógica era simples: tornar as importações estrangeiras caras o suficiente para que as montadoras transferissem suas fábricas para o solo americano. Mas o resultado foi o oposto. As montadoras domésticas ainda dependiam de redes globais de componentes. Motores, eletrônicos e transmissões cruzavam fronteiras várias vezes antes que um carro estivesse pronto. Cada camada de tarifa adicionava custo. Analistas da Fusion TG estimaram que, somando todas as tarifas de importação e ajustes logísticos, o preço de um veículo japonês vendido nos Estados Unidos poderia mais do que dobrar. Mesmo modelos montados nos Estados Unidos com peças importadas enfrentavam perdas de margem de até 30%. A matemática simplesmente não fechava. Em contraste, o comércio livre de tarifas entre Canadá e Japão, garantido pelo CPTPP, permitia às empresas manter os custos previsíveis e continuar com acesso ao mercado norte-americano. As políticas energéticas e fiscais consistentes de Ottawa apenas reforçavam essa vantagem. Ironicamente, a tentativa de Washington de isolar concorrentes acabou fortalecendo uma aliança entre Japão e Canadá, uma parceria que agora impulsiona a próxima fase da inovação automotiva na América do Norte. Ao tentar se fechar para o mundo, os Estados Unidos deram aos seus vizinhos o plano para a resiliência, a mudança global. No fim de 2025, a estratégia do Japão havia estabelecido um precedente que outros rapidamente começaram a seguir. Montadoras europeias e sul-coreanas passaram a redirecionar suas operações logísticas e de P&D para o Canadá, replicando o mesmo modelo de cadeia dividida. Design e inovação em seus países de origem, produção e exportação a partir de instalações canadenses. Toronto, antes conhecida principalmente como centro financeiro, evoluiu para um polo de gestão logística e exportadora. A região ao redor de Ontário se tornou o novo eixo do corredor automotivo norte-americano reconfigurado, conectando Ásia, Europa e Américas por rotas comerciais previsíveis e integração com energia limpa. Ao mesmo tempo, a riqueza mineral do Canadá, especialmente lítio, níquel e cobalto, começou a alimentar diretamente a crescente cadeia de suprimentos de veículos elétricos do Japão. Esses materiais formavam a espinha dorsal dos sistemas de baterias de próxima geração, transformando Ontário e Quebec em parceiros estratégicos na transição global para a energia limpa. Economistas começaram a chamar isso de reinício estrutural do comércio mundial. Cada nova tarifa ou restrição imposta em outras regiões só fortalecia a posição do Canadá como uma economia porta de entrada neutra. O resultado era mais do que uma mudança geográfica, era uma mudança de lógica. A estabilidade, antes subestimada, havia se tornado o recurso mais valioso do mercado global. Reflexão e futuro. A transformação da indústria automotiva da América do Norte já não é mais especulação, ela está em andamento. Fábricas que um dia definiram o centro-oeste americano estão desacelerando, enquanto linhas de montagem canadenses se expandem com precisão silenciosa. As montadoras japonesas não abandonaram os Estados Unidos por protesto, apenas seguiram os números. A vantagem do Canadá não foi construída com slogans ou política, foi construída com previsibilidade, uma qualidade que agora define o sucesso na manufatura global. Em um mundo de barreiras comerciais instáveis, as nações que permanecem abertas e consistentes atraem o futuro. Esse realinhamento é maior do que carros ou tarifas. É um reflexo de como as indústrias globais agora respondem à incerteza, movendo-se em direção à estabilidade, onde quer que ela exista. O Japão percebeu isso primeiro. Os outros estão seguindo rápido. E à medida que os motores recomeçam ao norte da fronteira, uma pergunta persiste para Washington. Por quanto tempo uma nação pode liderar o mundo se seus próprios muros continuam se fechando?